Dou graças a Deus por ser meu Senhor e Salvador. Agradeço por cada dia que Ele me acompanhou desde a minha criancice até chegar ao dia de hoje, que sou um adulto. Agradeço por todos os momentos que perdi o meu caminho e Ele nunca desistiu de mim. E agradeço em especial estar diante de tal magnífica assembleia. O Senhor é maravilhoso e Ele te ama. E hoje Ele quer que você volte para casa. Não interessa o caminho em que você está, o caminho em que você esteve. Deus continua te amando. E eu poderia falar sobre isso durante todo o dia, toda a tarde, toda a noite, só nesta palavra. Que Deus te ama e Ele quer que você volte para casa. Damos graças a Deus, pois o Senhor tem nos abençoado no nosso ministério na Igreja do Nazareno de Montagnane. Tem sido uma batalha, mas o Senhor tem estado conosco. Amém. A palavra do Senhor, que nós queremos nos debruçar sobre ela hoje, vamos encontrar no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler desde o versículo 11 até o versículo 32. Será uma leitura um pouco longa, portanto vou pedir a vossa humilde paciência. Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o versículo 32. Antes de lermos, abençoemos a palavra. Glorioso Deus, Rei da Glória, Pai Celestial, nesta manhã, nesta tarde, dobramos os nossos corações, Senhor, diante do seu altar. Nos entregamos como testemunhos vivos, Senhor, fervorosos, amado Pai, e ansiosos para poder ouvir a sua palavra. Queremos pedir para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre o Seu templo, Senhor, ocupe o seu lugar, ocupe os seus corações, amado Pai. Permita com que esta palavra possa fazer morada no coração de cada uma das pessoas e que ela possa ser multiplicada para os outros que aqui não possam estar. Abençoe o seu pregador, Senhor. Não sejam as suas palavras, mas que tudo isto que for falado venha do seu Espírito. Em nome de Jesus oramos hoje e para todo sempre. Amém. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, assim diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Oh, si eso, oh, si eso, oh, si vola camina, oh, si vola camina. Amém. Volte para casa. Amém. Não interessa aquilo que você fez, o seu pai está te esperando. Volte para a sua casa. Aleluia! Volte para a sua casa. Não perca tempo com aquilo que está lá fora. Volte para a sua casa. Deus chama o homem perdido. Deus chama aquele que durante o seu trajeto perdeu o seu caminho. O Senhor tem prazer em recuperar a cada um de nós que andamos desgarados durante anos. Quando nós lemos em Gênesis 3,16, na queda do homem, nós vemos que o Senhor se sentiu bastante chateado com a desobediência de Adão e Eva. Mas com tudo aquilo que o Senhor sentiu-se chateado, Ele chamou o homem de volta para casa. Apesar da consequência que teve o pecado para gerações e gerações, o Senhor não deixou de nos esperar de braços abertos. Adão e Eva saíram da graça do Senhor, mas Ele continuou lá, esperando que eles voltassem para casa. Volte para a sua casa. A Bíblia nos conta desta história maravilhosa de perdão e de amor. História maravilhosa de arrependimento. História maravilhosa de alguém que saiu dos seus caris, mas teve a sensatez, a coragem de se arrepender. Havia este senhor que tinha estes dois filhos, um mais velho, outro mais novo. O mais novo sentiu que tudo aquilo que ele tinha não era suficiente para ele. Amados no Senhor, quantas vezes temos tanta coisa em nossa casa e achamos que merecemos mais, e achamos que não, a minha posição não permite com que eu fique nesta situação, eu mereço mais. Quantas vezes temos um prato de comida na mesa todas as noites e reclamamos que eu como verduras toda hora, eu devia comer carne. Por que é que você devia comer carne? Às vezes temos todo tipo de carne, mas eu devia estar a comer ostras. Às vezes temos as ostras, eu devia estar a comer caviar. Às vezes temos o caviar, eu devia estar a comer qualquer outra coisa. Quantas vezes achamos que aquilo que nós temos não é suficiente nas nossas vidas? Quantas vezes achamos que não estamos bem no lugar onde nós estamos? E aqui discutimos bastante. Eu vou sair da igreja do Nazareno porque aquela igreja não oram.
Eu vou sair daquela igreja porque naquela igreja não tem corrente, não tem ar, hakuna moia, não colocam as mãos, não tem profecia. E saímos do nosso caminho. Esquecemos que a igreja do Nazareno é uma igreja de santidade. A igreja do Nazareno diz que buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Amém. O que é que nos será acrescentado? As ostras, o filé mignon, o peito de frango, a picanha, as costelas, os caros, tudo isso será acrescentado. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Amém. Muitas vezes nos sentimos como este filho mais novo. Mudamos de igreja porque queremos que alguém faça adivinhações na nossa vida. Porque quando o Senhor diz que ajoelha e ore, ore pela sua vida, ore pela sua situação, você acha que não tem condições e precisa que alguém comece a ditar a tua sorte, dizendo que as coisas não andam bem na sua vida por causa do seu vizinho, por causa da sua mãe. Mas o Senhor disse: busque a Ele. Se você me buscar verdadeiramente, testemunhar o meu nome, eu estarei contigo todos os dias de sua vida. Amém. E nada te faltará. A casa do Pai era a casa de fartura. Naquela casa havia tudo que ele poderia querer. Mas ele não se sentiu satisfeito. Nesta igreja, nós oramos, entendemos que a sua intimidade com Deus é apenas sua, mesmo que estejamos todos aqui, mas a sua intimidade com Deus é quem conta. Estamos todos reunidos, mas a salvação é individual. Aleluia! É individual. Mas na casa do Pai há sempre fartura. Ele levou a sua herança, foi para longe. Quantos de nós abandonamos as nossas casas, abandonamos a nossa fé, abandonamos a nossa educação, viramos as costas à nossa igreja, porque achamos que poderemos encontrar algo melhor? Foi para longe. A Bíblia diz que gastou tudo na banga, no chilling, gastou tudo numa terra distante. E veio fome nesta terra, uma grande fome. Veio a sede do Espírito Santo, veio a falta no seu coração. Amados no Senhor, em Cabo Delgado temos a situação que nós temos, mas acreditem, as pessoas que se refugiaram de lá continuam achando o Cabo Delgado o melhor sítio de suas vidas, pois é a casa deles. Amém. O Iraque cai em bombas a toda hora. A pessoa se refugia, vai para a Escócia, vai para os Estados Unidos, mas continua pensando na sua casa, porque a sua casa é uma casa de fartura. Todas as pessoas que saíram da igreja do Nazareno à procura de mãos quentes, fogo e profecia, faia, continuam pensando na santidade que é pregada neste lugar e querem voltar para casa. Ele sentiu fome. A Bíblia diz que ele começou a cuidar de porcos, e nem a comida de porcos lhe era dado para poder comer. Quantas vezes deixamos as nossas esposas bonitas para irmos comer comida de porcos? Quantas vezes abandonamos os nossos filhos para irmos comer comida de porcos? Quantas vezes saímos da nossa fé para irem encostar as mãos em nós, nos porem baigões, nos obrigarem a comer relva, porque Deus está ali naquela relva? Vai o ela no altar, porque é aquilo que é poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo não nos envergonha. Se logo nigo suga lá, não venha para aqui à frente, nigo ua. Utsaca, você se satisfaz com esta sujeira porque você preferiu abandonar a casa do seu pai.
Quantas vezes fazemos isso? Amada igreja, este homem lembrou-se, finalmente, depois de comer tanta sujidade, depois de ser submetido a tanta coisa, ele lembrou-se que na casa do meu pai, até um empregado come melhor do que aquilo que eu estou a comer aqui. Amém. Na casa que você abandonou, até o empregado come melhor do que a casa em que você fugiu para estar lá. Amados no Senhor, o problema não foi este jovem ter caído. O problema não foi este jovem ter se descaminhado. Todos nós caímos, todos nós nos descaminhamos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. A questão é que este jovem soube levantar-se. Amém. Você caiu, você se perdeu, você fugiu da casa do seu pai. Arrependa-se neste momento, volte para a sua casa, que o seu pai está de braços abertos para poder te receber. Você se desviou da igreja de santidade, volte para a sua casa, pois a igreja está disposta a te receber. E o pai, quando ele decidiu voltar, lhe recebeu de braços abertos. Esta é a igreja madura espiritualmente, que quando alguém falha, quando alguém comete um erro e decide voltar para casa, a igreja lhe acolhe de braços abertos. Se calhar a pessoa saiu porque diz que não haviam vigílias nesta igreja, e um dia desses aparece quando há uma vigília. O nosso trabalho é abrir os braços e dizer: seja bem-vindo, estávamos te esperando há muito tempo. Amém. Estávamos te esperando há muito tempo. Amados do Senhor, o perdão é a sustentação da nossa fé. Sem perdão jamais conseguiremos andar. Sem perdão jamais conseguiremos recuperar os nossos lares. Sem perdão jamais conseguiremos educar os nossos filhos. Se todos nós tivéssemos a coragem de reconhecer os nossos erros, saber pedir perdão, muitos lares que se destruíram jamais estariam destruídos. Muitas crianças que se perderam jamais estariam perdidas, pois estaríamos reconhecendo o nosso erro. Jamais estaríamos perdidos. Este filho mais novo reconheceu o seu erro. Disse: pai, eu pequei, eu falhei contra os céus e falhei contra ti. Não mais mereço ser chamado seu filho. Deixa-me ser um simples trabalhador. Mas o pai, de braços abertos, assim como Jesus está te esperando, disse que não. Dar-lhe-ei o melhor que eu tenho, pois você estava perdido e voltou para casa. Mas vejam o que é engraçado. É que o irmão mais velho, quando chega em casa e encontra a banga andando, sente-se bastante mal, sente-se prejudicado, sente-se desprezado, sente-se excluído. Quantas vezes quiseram voltar os nossos irmãos para casa? Aqueles que se perderam foram aos apóstolos, foram aos profetas, foram aos curandeiros, foram ficar em casa. Quantas vezes desejaram voltar e quando chegaram começamos a isolar-lhes em bolhas, começamos a criar grupinhos dentro da igreja para excluir aquela pessoa. Me saí em casa. Tem que caula. Precisamos lhe mostrar que ele estava errado. Não sejamos como este irmão mais velho. Muitos irmãos estão querendo voltar para casa, estão querendo voltar para esta igreja do Nazareno, estão querendo voltar para a vossa família, mas muitos de nós vamos os excluindo. Amados no Senhor, se não aprendermos com o exemplo de Adão e Eva, com o perdão que Deus teve, com a compaixão que Deus teve,
se não aprendermos com o exemplo de Jesus Cristo, que foi imolado antes da criação do mundo, jamais teremos os nossos corações limpos. E o pai disse: este seu irmão estava perdido, voltou para casa. Se você tiver 100 moedas e uma se perder, você vai levar aquelas 99, vai deixar em cima da mesa e vai sair atrás da moeda perdida. Se o seu filho se perdeu, tranque os outros filhos dentro de casa, vá atrás daquele seu filho. Se o seu marido se perdeu, deixe de ser a empoderada, deixe de ser a influencer, deixe de ser a super dependente de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. Você precisa do seu marido de volta para sua casa. Vá atrás do seu marido. Se ele se perdeu no álcool, vai e resgate o seu marido. Se ele se perdeu nas bebidas, se ele se perdeu nas drogas, se ele se perdeu na prostituição, vá atrás do seu marido e resgate-o de volta. Ele está precisando de sua ajuda. Se a sua mulher se perdeu, nós as mulheres ultimamente temos a mania da independência e achamos que a independência é ficar desobediente ao seu marido. Temos uma noção completamente errada da independência. O estatuto do homem e da mulher foi descrito por Deus. Cada um tem o seu lugar, assim como os olhos, a boca, o nariz e os braços têm a sua função. O homem não é mais importante que a mulher e nem a mulher está um pouco mais ou menos. Cada um tem a sua posição. Amados no Senhor, se a sua esposa está se perdendo, vai e resgata a sua esposa. Não diga que vou encontrar uma outra. Vai e busque a sua esposa. Se você se perdeu, volte para casa. Volte para a sua casa. Se você teve uma conversa com a sua esposa ontem, na semana passada, e vocês decidiram se apartar, em nome de Jesus, quebrem isto hoje. Voltem para casa. Se você está com planos de deixar o seu marido ou sua esposa hoje, quebre isto, volte para casa. Resgate o seu marido, resgate a sua esposa, resgatem os seus filhos. E teremos uma igreja santa, teremos uma igreja próspera. Eu não sei qual é o seu problema nesta tarde. Eu não sei onde é que você perdeu o seu caminho. E nem me interessa quantas vezes você pecou. Não me interessa se antes de você se levantar para vir neste festival, você esteve no pecado. Não me interessa se ontem você esteve no pecado. Não me interessa se você tinha planos para sair daqui e cometer pecados. O que interessa é o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. E Ele te ama. Ele te quer de volta nesta manhã. Ele quer te resgatar nesta manhã. Ele está de braços abertos para você nesta manhã. O mesmo Deus que amou Adão e Eva, o mesmo Deus que amou Isaac e Jacó, o mesmo Deus que amou Ló, o mesmo Deus que amou Abraão, o mesmo Deus que se sentiu ferido quando os seus apóstolos foram mortos de formas cruéis, o mesmo Deus que ontem te resgatou e você quebrou a sua promessa, Ele está esperando por você nesta tarde. Abra os seus braços. Para Ele não interessa aquilo que você fez, mas aquilo que você vai começar a fazer a partir de hoje. Não é aquilo que você fez anteriormente, não foi a sua queda, mas é agora que você se levantou e vai começar a andar. Vamos nos colocar em pé e pedir a este Deus para que possa nos aceitar de braços abertos, como aceitou este filho pródigo. Volte para casa. Oh, se eso
Você volaka mina, você volaka mina. Oremos, amada igreja. Glorioso Deus, damos-te graças nesta tarde, Senhor. Mais uma vez levantamos as nossas vozes, amado Pai, e queremos nos arrepender de todas as coisas que nós fizemos e continuamos fazendo. Amado Deus, sabemos que não somos dignos de estar diante de Sua presença. Não somos dignos de descalçar as Suas sandálias. Não somos dignos de estar diante do Seu altar testemunhando. Mas o amor que o Senhor mostrou com Adão e Eva, o amor que o Senhor mostrou antes mesmo da criação do mundo, este amor, esta misericórdia que nós chamamos nesta tarde, para que venha sobre nós, possa nos abençoar, venha sobre nós, possa nos liderar, possa nos abraçar, Senhor Deus, pois estamos sedentos, amado Deus, do Seu amor. Se há alguém que tinha planos de sair de sua casa, em nome de Jesus, não permita com que isto aconteça, mas que volte para casa, Senhor Deus. Fale conosco nesta manhã, fale nos nossos corações, Senhor. Estamos prontos para poder Te ouvir, estamos prontos para poder Te obedecer, estamos prontos para poder mudar o nosso caráter, por este amor, por este Evangelho, por esta igreja, Senhor. Se conosco, amado Deus. Oramos pelos Seus ativistas. Oramos, Senhor Deus, por cada uma das almas que está aqui. Oramos pelas famílias que estão aqui representadas nestes ativistas, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa descer sobre cada um deles. Qualquer obra satânica que possa estar a ser levantada contra cada família aqui, que possa cair por terra em nome de Jesus. Nós somos completamente dependentes de Si, Senhor. Satanás não tem lugar em nossas vidas. Nós somos Suas criaturas e queremos declarar isso em voz alta. Venha, Senhor, faça a Sua vontade nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada. Abençoa os nossos filhos, que possam crescer conhecendo esta fé. Ajude-nos a conhecer a verdade, para que ela possa nos libertar.